pessoal da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aí então reunidos para mais uma videoaula, sendo essa videoaula a respeito de um sábado letivo. E aí então, que tal nessa nossa videoaula de sábado letivo conhecermos mais sobre a passagem da coluna Prestes pelas terras piauienses? Vamos lá então entender um pouco mais sobre esse importante fato histórico nacional ocorrido em terras piauienses. Pessoal, a coluna Prestes teve esse nome por conta que essa revolta foi então liderada, ou teve como um dos importantes líderes, o jovem militar gaúcho, tenente à época, Luiz Carlos Prestes. E à época, início do século XX, no Brasil, estouraram várias revoltas, muitas contrárias à República Oligárquica, um sistema político que existia no Brasil, onde então os políticos lutavam em benefício próprio e da sua classe, principalmente defendendo os interesses de ricos latifundiários, de grandes donos de terras. Então, a coluna Prestes, ela vai percorrer cerca de 24 mil quilômetros pelo Brasil, sim, uma longa marcha, eles então fizeram pelas terras brasileiras, percorreram 24 mil quilômetros pelo Brasil, com o intuito de unir pessoas à causa e derrubar a República Oligárquica, à época comandada pelo presidente Arthur Bernardes. E então, eles vão querer derrubar essa República Oligárquica, como também, por fim, a imoralidades políticas que acontecia na época. O voto de cabresto, o curral eleitoral, também essa questão que eles defendiam de existir um tribunal eleitoral, ou seja, de um órgão que fiscalizasse e organizasse as eleições, evitando eleições fraudulentas, evitando que esse grupo político perpetuasse no poder e também querendo, pessoal, o voto secreto para defender o direito de escolha dos eleitores. E como eu disse, eles vão partir de Foz do Iguaçu, uma cidade no Paraná, e aí então vão percorrer 24 mil quilômetros, passando por boa parte dos estados brasileiros. Eles adentraram no Piauí em novembro de 1925. Então, em novembro de 1925, a coluna Prestes entra em terras piauienses. À época, o Piauí tinha como governador o Matias Olímpio. E aí, então, em dezembro de 1925, já estava a coluna na capital, em Teresina. E aí eles se organizaram em 4 destacamentos. Um desses destacamentos, então, queria ir rumo, ao Ceará. E estava, então, à época, passando pelo povoado Natal, hoje a cidade de Monsenhor Gil. E lá teve um confronto entre piauienses e a coluna, aonde nesse confronto aconteceu um importante fato histórico, que foi a prisão de um dos líderes da coluna Prestes, o Juarez Távora. Sim, um dos líderes da coluna Prestes foi preso no Piauí, no povoado de Natal, hoje, tá certo, Monsenhor Gil. E aí teve até a participação do bispo, à época de Teresina, Dom Severino, que foi então intermediar um diálogo entre os piauienses que prenderam o Juarez Távora e a coluna Prestes, para que não causassem ali na região, próxima a Teresina e no povoado Natal, mais atritos, trouxesse mais problemas para a região. E aí então essa coluna vai sim sair do Piauí. Em um primeiro momento eles não conseguiram tanta adesão dos piauienses, pois os políticos piauienses da época diziam à população que esses pertencentes à coluna Prestes viriam para o Piauí para roubar o pouco que eles tinham, ofendiam para ofender o catolicismo, ofender as mulheres que existiam à época. Então, muitos piauienses se escondiam nos interiores. Mas a coluna voltou para as terras piauienses, saindo do Piauí aí em agosto de 1926. Então, como eu disse, a coluna Prestes entra em terras piauienses em novembro de 1925 e abandona o Piauí em agosto de 1926. Quando eles retornavam do Ceará, nessa sua segunda passagem, aí sim já teve uma adesão popular. Em algumas cidades, como em Floriano, teve comícios, festejo para recebê-los, tá
certo, pessoal? Então, sim, a coluna Prestes, um importante fato histórico nacional de intuito da derrubada da República Oligárquica, sistema político que privilegiava uma minoria de brasileiros. Esse movimento passou por terras piauienses por 2 vezes. Ok, pessoal? Então, aqui nós vamos concluindo essa nossa videoaula. Fiquem com Deus. Abraços.